trabalho. A. Bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 3228-0534 ou 9113-6430, ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço: Rua Atílio Andreassa, 3721, Bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, axós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço, Rua Guia Lopes 673, com teleentrega pelo telefone 3027 37 29. E-mail ervanariasaocarlos@gmail.com. O site www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua. Transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Rua Silveira Martins, 1543, Bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado, conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, Bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar a todos os caros ouvintes, dando uma boa noite
neste domingo com uma temperatura de 12 graus e 8 décimos, aqui direto do estúdio da Rádio Difusora. São 20 horas e 25 minutos, 84% a umidade relativa do ar. Sempre é uma satisfação retornar ao programa Voz da Umbanda, poder entrar em contato com os nossos caros ouvintes. Lembrando que esse programa tem, como foi listado os patrocinadores, Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, com uma variedade de opções, de ofertas, para você saborear um lanche com qualidade, bom atendimento e bom preço. Então você pode pedir o seu lanche pelo telefone 32 17 4289, vou repetir, 32 17 4289, nos horários de atendimento, segunda-feira das 18 às 23h30, de quartas a domingos das 11 às 13h30 e das 18 às 23h30. Casa do Lanche, você encontra um lanche de qualidade. Ervanária São Carlos, com horário de atendimentos diferenciados, de segundas às sextas-feiras das 9 às 18 e aos sábados das 9 da manhã às 15 horas, conhecido também como 3 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Escola de Teologia Umbandista, Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face, Serramar Tecnologia em Galvanoplastia. A Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias e o Afro-Umbandismo em Ação, com apoio da Confurbras. Você pode ligar para nós através do telefone 3221-2658 e 3221-7653. Então eu vou repetir, 3221-2658 e 3221-7653. Desculpe. Bem, quero saudar meu colega de trabalho, Rubens de Chapanã, que está comigo neste programa dia 17 de março de 2013. Quem vos fala é Saúde Ogum. Boa noite, Rubens. Boa noite, Saúde Ogum. Boa noite aos nossos queridos ouvintes, que de forma fidedigna sempre nos acompanham nas noites de domingo, aqui na Rádio Difusora Caxiense. Esperamos, nessa noite um tanto fria em Caxias do Sul, um pouco anormal, em que possamos aquecer seus lares e que vocês possam participar conosco. Ou seja, eu vou repetir, né? 3221-2658 e 2221-7653 são os telefones da Rádio Difusora. E nós gostaríamos realmente sempre de enfatizar esse sentido de podermos participar com vocês dentro dessa programação tão reconhecida dentro de Caxias do Sul. Muito bem. Para iniciar o nosso programa desta noite, quero compartilhar com o Rubens algumas informações que sempre consideramos importantes para levar ao caro ouvinte. Rubens, na tua opinião, diante dos vários segmentos religiosos que existem, se percebe uma grande produção literária, muitas obras sendo escritas de acordo com o segmento religioso. Por exemplo, vai aqui na Livraria Paulino e tu encontra uma variedade de obras escritos por padres, por pessoas ligadas à igreja. Os neopentecostais da mesma forma, no Islã da mesma forma. Sobre Buda tem muitas obras. O próprio budismo também, pessoas que escrevem muito sobre esse tema. Falando especificamente da religião. E a Umbanda parece que não tem uma produção tão efetiva. Na tua opinião, o que acontece, Rubens, por essa carência de obras em nome da Umbanda? Realmente só quem passou por esse caminho todo, né, pode falar um pouquinho mais consciente a respeito do que acontece. Ora, a dificuldade sempre tem um primeiro livro que estoura
como diretor de filmagem, você, primeiro filme que história, Steve Spielberg, etc. Evidentemente, depois traz por trás dele, uma série de pessoas que acham que vendo um filme do estilo, né, vão estar vendo um filme bom. Vocês são com os artistas, o cantor é a mesma coisa, e o autor também tem essa característica. Tem autores de Umbanda que o pessoal entra no livro de quem é? É do Rubens Saracen, né? De quem é esse livro? É do Dr. Arapiaga, etc. Então, o do próprio mestre Molubá, etc. A dificuldade está em realmente você, de uma forma desconhecida, é colocar um livro no mercado. Em primeiro lugar, que não pense absolutamente colocar um livro religioso no mercado vai te trazer benefícios financeiros, uma rentabilidade alta. É baixíssima. Você escreve mais realmente por gostar do que está fazendo, por tentar passar algumas informações. Eu tive um primeiro livro que lancei, que não foi um livro considerado por mim bom, né? Sobre Exus, ficou uma coisa doméstica, e dessa vez eu tenho tentado lançar um livro que eu modestamente acho que poderia vir a calhar dentro do nosso mundo religioso, e tu manda para uma editora de São Paulo para poder isso transitar por todo o Brasil, porque essa é a finalidade. Não adianta tu lançar um livro doméstico só para os teus médios, tu tem que lançar por todo o Brasil, e isso gira em torno de 8 meses para te darem uma resposta. Quando finalmente tu, depois de 8 meses, tu diz assim, tá aí, o meu livro, deu ou não deu? Não deu. E aí tu vai para outra, e não são muitas, no Brasil, não são muitas, são 3 ou 4 que são de ordem realmente grande. Tu espera mais 6, 8 meses, e enquanto tu estiver tramitando em uma das editoras, tu não pode tramitar com outra, tu não pode lançar o teu livro em 3 ou 4 editoras, senão acabam não fechando com nenhuma. Então realmente é um impasse muito grande para que os novos autores consigam colocar seus livros no mercado. Tem aqueles que já são fichinha marcada, colocou, sucesso estrondoso, mas realmente há uma dificuldade muito grande. Não é que não haja escritores, há bons escritores, que eu não quero dizer que seja o meu caso, mas há bons escritores, só que não conseguem colocar seus livros no mercado. Você fez um livro só, foi fácil colocar no mercado? Não é fácil. Nós falávamos aqui em off que colocar um livro não é algo muito fácil, em razão exatamente de alguns critérios que as editoras adotam para selecionar. Tem que passar pelo olhar de um, que se diga, entendido do assunto, para fazer uma avaliação e considerar a obra publicável. Então realmente é um trabalho muito difícil. Mas a minha pergunta, Rubens, existe uma demanda, na tua opinião, de escritores na Umbanda, pessoas que realmente escrevem? Olha, nós perdemos ao longo do tempo muitas pessoas importantes, muitos escritores bons realmente, foram os nossos primeiros passos, né? Existe daquele tempo o Molubá, né? Que todos os seus livros realmente atraem pela grandeza do que ele escreve, da forma como ele escreve, mas nós perdemos o Oliveira Magno, perdemos o Edson Fanac, perdemos o Mate Silva, perdemos grandes escritores, Flores Bela, né? Tudo escritores que realmente nos chamavam a atenção. Mas eu posso te dizer com toda a propriedade que quando você começa a ler livros de Umbanda, referente a Umbanda, tu tem que fazer uma triagem. No fim, depois de ler, isso como iniciante, depois de ler 100, tu começa a dizer assim, bom, isso aqui não serve, isso não serve. Bom, nós tivemos um autor aí que era terrível. Os livros dele ele lançava como água. Quem sustentava isso? Ele era o chefe da editora, possivelmente. No Rio Grande do Sul, gente, no Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês encontrem uma editora gaúcha. Isso na terra onde é considerada primeiro lugar no Brasil em termos de religiões afro e Umbanda.
No Rio Grande do Sul eu não vejo uma editora, tem uma editora Obaluaê, etc., mas é o próprio cara que edita os livros dele, é só para vender os livros dele. Então é uma dificuldade, você fica tentando mostrar uma obra ao mundo e não consegue. Eu acho que então tem uma demanda boa, nós temos o Robson Pinheiro, temos o Alexandre Comino. Tem aparecido alguns autores bons. Um outro rapaz do Paraná também muito bom, que entrou na linha do Diamantino e tal, Trindade e tal. Sobraram esses, Diamantino e Trindade, aquele pessoal mais antigo e tal. Mas tem uma série de novos escritores, só precisam ter chance. E para isso realmente é complicado. Você muitas vezes tem que comprar, é como tu lançar um CD, lançar um CD barbada nada. Barbada se você pega na novela das 8, ou se você conhece muito DJ, né, que posso colocar isso para você, pagar os DJ, mas você tem que comprar os primeiros 10 mil CD, é tu que paga. Os primeiros livros, muitas vezes você paga. Você lança um livro com a finalidade de que de expandir, de colocar o seu conhecimento a outras pessoas para que reflitam sobre isso, e no entanto você tem um prejuízo financeiro muito grande. Então realmente isso desestimula o fato de nós fazermos livros. Se tu fosse desses autores antigos, listar 5 nomes importantes que foram marcantes na tua trajetória dentro da Umbanda, quais que tu colocaria? Claro, o Molubá... Sem sombra de dúvida, o Molubá foi o primeiro dele. O Oliveira Magno foi um cara que me marcou muito, porque ele era muito sério. O Byron de Freitas, muito bom autor também. Nós tivemos aí o Tancredo da Silva Pinto, né? Tancredo da Silva Pinto, que era do Molocô, etc. Também foi um bom autor no que escreveu. E gosto muito, parece mentira, da Miriam Press. Foi a Miriam Press realmente uma pessoa com uma capacidade muito grande e que realmente encanta. Se eu tivesse, quer comprar um livro bom, compre da Miriam Press, que é muito bom. Muito bem. Norberto Peixoto também. Norberto Peixoto. Um novo escritor umbandista que está trazendo aí uma informação clara, né? Umbanda pé no chão, mas obras bem interessantes. Deixa-me te fazer uma pergunta, Saul. É normal as pessoas que não são da nossa religião e querem dizer que nós somos distantes demais do que seria o divino. Como a Umbanda, como tu vês a figura de Jesus Cristo dentro da Umbanda, como é que ele se insere, é inserido dentro da Umbanda? Como é que nós vemos os umbandistas a figura de Jesus Cristo? É extremamente emblemática, né? Falando de Umbanda, a figura majestosa de Jesus, ela é extremamente emblemática dentro do ritual de Umbanda, dentro da própria religião. Se nós voltarmos às leituras em que tem algumas falas do Zélio, alguns escritos do Zélio, o Zélio cita muito, através inclusive do Caboclo da Sete Encruzilhada, um caminho aonde a figura de Jesus é o norte. E a religião de Umbanda, ela é cristã, portanto ela se baseia muito dos ensinamentos que foram deixados por Jesus. E o cristianismo, de alguma maneira, ele é influente em todo o Ocidente, não tem como negar. E a Umbanda não poderia ser diferente. Ela reconhece na figura de Jesus uma razão de se trabalhar em nome da Umbanda. O seu trabalho feito através das sessões públicas não deixa de ser uma atividade baseada nos princípios cristãos, baseado naquilo em que Jesus pregou. Talvez ele não seja tão nominado, né, como se esperasse, quando nós falamos muito de Oxalá, nós falamos muito nos orixás, mas a imagem de Jesus, ela é presente em todos os congás, pejis da Umbanda, de branco, fazendo
referência a este grande ser cósmico que deu uma luz à humanidade. E uma luz solar, né? Solar, diga de passagem, uma claridade que é realmente reconhecida a nível mundial. Então, dentro da Umbanda não teria como não cultuar, não respeitar e não reverenciar a figura de Jesus. E nós usamos muito, por força de expressão, o Oxalá, mas de forma alguma querendo menosprezar a figura de Oxalá e muito menos menosprezar a figura de Jesus. São atributos, né? São afins, são compatíveis e têm a mesma energia, me parece. Quando nós falamos em Áries ou Marte, estamos falando praticamente de uma energia muito parecida. Não posso dizer que é idêntica, mas muito parecida. Então, da mesma forma, Jesus aparece muito citado com o nome Oxalá. Muitas vezes as pessoas, grande Pai Oxalá, e logo olham para a figura e reverenciam a imagem de Jesus. Então, dentro da Umbanda, a figura de Jesus é maior, ela é expressiva. E a sua conduta também, enquanto prática religiosa, ela vai exatamente ao encontro da proposta evangélica, que é uma proposta do bem comum, do amor incondicional, dos princípios que são embasados na fala no Novo Testamento por Jesus e seus apóstolos. Então é uma figura que realmente tem um peso dentro da Umbanda. Os pretos velhos, muitos inclusive se utilizam até pela tradição, o rosário, falam muito da figura de Jesus, e aí vai, né? Então realmente é uma presença marcante dentro da religião, já o que não ocorre no africanismo. Já é diferente o que acontece no candomblé, o que acontece nas religiões oriundas da África Negra. Mas a Umbanda, enquanto religião brasileira, ela recebe a figura de Jesus e tenta de todas as maneiras atribuir um significado ou ressignificar a figura de Jesus através da sua prática mediúnica. Então ele está presente, sim, nos templos de Umbanda. Muito bem. Eu quero continuar com o assunto um pouco mais de forma aprofundada. As pessoas costumam falar em luz como uma espécie de evolução. Eu preciso de luz, você precisa de luz, os caboclos precisam de luz, todos precisam de luz, evidentemente. Ou seja, subiram na sua escalada de ascensão. Você acredita, Saul, que um caboclo, 7 flechas, um caboclo de Ogum, ele veja Jesus, tenha contato mais direto com Jesus, ou tal como nós, eles acreditam porque alguém diz que existe, etc, etc? Olha, Rubens, essa é uma pergunta que eu me faz lembrar, e aí eu quero aprofundar até um pouquinho, porque ela é uma resposta que requer um pouco de introspecção. Mas fazendo por analogia, eu até citei no meu livro um debate que houve entre um neurologista e um astronauta, que o astronauta disse que saiu do planeta Terra e não viu Deus. E o neurologista respondeu: interessante, eu já operei muitos cérebros e também não encontrei nenhum pensamento. A questão de encontrar Jesus ou não encontrar Jesus não está na figura. A questão de encontrar Jesus está exatamente no sentido em que ele nos dá. E o sentido é aquilo que Santo Agostinho disse: um homem, ou qualquer ser humano, não consegue a iluminação através daquilo que conhece ou que sabe, mas sim do quanto é capaz de amar. Então a figura de Jesus, ela se manifesta num estado de ser. Não é em ver, em entrar em contato. É um estado de espírito, é diferente. E isso se dá exatamente daquilo que a gente já falou que acontece em relação ao orixá e o filho, que é através da revelação. Se nós pegarmos o próprio fariseu
até naquele momento Saulo, depois Paulo. Que Paulo é pequeno, né? Essa é a tradução. Ele representou, naquele momento, um dos maiores algozes dos cristãos, um dos maiores perseguidores do cristianismo. E chega um determinado momento em que Jesus já tinha sido crucificado, né, executado pela lei romana, e ele, andando a cavalo, se manifesta nele. Ele percebe uma figura e ouve uma voz que o toca. A partir daquele momento ele sofre uma transformação. Então os caboclos, pretos velhos, todas as entidades que estão ligadas a umbandas, elas não veem Jesus, elas sentem Jesus através da sua energia, através daquela faixa vibratória que eles conseguem transitar. Ver Jesus não significa nada. Muitas pessoas viram, e pode não ter acontecido, como é histórico isso, não mudou a vida das pessoas. Agora, quando tu o sente, as coisas começam a mudar na tua vida, porque há uma transformação. Então eu acredito que a linha dos caboclos, e até mesmo a de Exus, por mais que queiram colocar o Exu num grau evolutivo inferior, eles estão num grau de evolução tão expressivo que eles captam essa energia, essa faixa vibratória que é de Jesus Cristo. E aí isso municia e motiva, abastece eles para o seu trabalho. Porque é uma força motivadora. E é uma força tão significativa na vida do espírito, e aí eu falo do espírito, que ela revive, ela nos dá motivos para fazer o trabalho. E assim que eu percebo o contato das entidades com essa faixa vibratória, que muitas vezes nós não temos. Nós sentimos até uma carência disso. Mas à medida em que a evolução começa a acontecer em nossas vidas, nós vamos em direção a essa faixa vibratória. Eu até considero, guardadas as devidas proporções, evidentemente, que quando você é um mero funcionário de uma empresa de 10 mil empregados, você sabe que tem um diretor lá em cima, você já ouviu falar no diretor, mas muitas vezes trabalha 10 anos na empresa e nunca viu o diretor pessoalmente, mas ele sabe que existe, porque alguém falou, está publicado, etc. Mesma coisa um soldado raso em relação ao seu general. Tem 40 mil soldados e ele nunca viu o general de perto, mas sabe que existe a figura do general. Então, da mesma forma, os caboclos, pelos de cima, os que estão mais em faixas elevadas, vão traduzindo. Existe um Jesus, existe um... Tal. E essa energia, então, eles acreditam da mesma forma que nós, porque sabem que existe. É preciso estar dentro dessa religião e saber que existe, num contexto maior, uma figura que organiza isso tudo. Né? Então seria a figura de Jesus. Por mais ainda que sabemos que o nosso corpo astral, conforme você vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais sutil, até um ponto de não termos mais corpo astral definido. Nessas alturas eu te diria que Jesus nem tem mais um corpo astral definido. Tal é a grandeza que ele tem. Se manifestou uma vez como homem quando reencarnou, que foi um processo bem mais difícil do que a morte dele, porque ele teve que descer dos altos níveis que ele estava para retroceder e vir encarnar como ser humano. Exatamente. Essa demanda da figura de Jesus nos remete à figura, por extensão, à figura de Deus. É uma relação automática, né? Ela acontece. É uma espécie de necessidade humana, é uma busca, muitas vezes inconsciente, por esta instância, por esta realidade
que está no transcendental ligado à figura de Deus, à figura de Jesus. Nós temos uma predisposição natural a tentar, de todas as maneiras, caminhar em direção a estas informações, a estes pensamentos, a elaborar alguns conceitos, a tentar nos nutrir com informações que possam revelar alguma coisa sobre essa enigmática figura divina, né? Do Todo-Poderoso, do Onisciente, Onipresente, Incriado, que é Deus. É uma demanda humana. As primeiras manifestações, eu já disse aqui, religiosas, começa com totemismo, animismo, uma sequência natural, através dos temores. Os temores acabam nos levando a caminhos muitas vezes que são de transformação. E o homem, na sua caminhada, sai da vida nômade para a sedentária, e em razão da sua nova vida, ou de uma vida mais dependente da agricultura, da sobrevivência do seu clã, tinha momentos em que ele precisava que a colheita desse certo. Quando as coisas começavam a se complicar, e nós temos esse problema até hoje aqui de estiagem, naquele período os homens e mulheres faziam as suas preces, as suas oferendas a algo superior. Esses primeiros esboços de religiosidade, com o tempo vai se estruturando e vai surgindo as primeiras religiões, que é a necessidade que o homem tem de se relacionar com o sagrado. Eu lembro de um encontro que nós tivemos interreligioso, e um padre disse: se Deus não existisse, nós o criaríamos. A necessidade é tamanha do ser humano de ter esta relação que Freud, de todas as maneiras, tentou justificar em Totem e Tabu, dizendo que o homem via, assim como Moisés, na figura de Deus, a ausência do Pai. A necessidade de ter alguém que nos oriente, alguém que nos imponha limites, alguém que possa auxiliar na construção do nosso superego. Superego é aquilo que oferece, a instância que oferece os limites para os nossos desejos, os apelos mentais que são muitas vezes para a sociedade incorretos. Então eu tentava justificar isso. Mas na verdade, se tu parar historicamente para fazer uma observação, nós ocidentais, e aqui entra a Umbanda, a construção do pensamento ocidental ela se estrutura por duas grandes colunas. A primeira, judaica. A segunda, grega, ou helênica. Judaica porque, através da lei mosaica, nós temos o Torá, surgem códigos, o primeiro código de ética, código moral, que a humanidade recebe. E, através de Platão, nós temos o enaltecimento da razão e a capacidade de fazer uma avaliação mais fria sobre aquilo qual nós temos diariamente aprendido pelos sentidos. Então, a necessidade de fazer uma avaliação mais criteriosa, mais isenta de paixão ou qualquer proselitismo, diferente dos sofistas que tentavam de toda maneira convencer pela argumentação, pela retórica. Então essas duas escolas, essas duas civilizações contribuíram para a construção do nosso pensamento, o pensamento ocidental. A questão importante é que o judaísmo nos dá a ideia de sagrado e nomina. Os gregos nos dão a ideia do mito.
que aí depois, através do africanismo, nós vamos entender muitas coisas em relação ao porquê que os africanos eram tão adiantados no pensamento quando falam em mito e falam em religiosidade. Eles aprenderam com muito mais antecedência que essas duas escolas. Mas para nós do Ocidente, a nossa influência recai sobre essas duas colunas, grega e judaica. Então a manifestação do sagrado nos hebreus, consequentemente, depois de feito do Levíticos um censo, aí passa os judeus por tribos, nós vamos perceber que a figura monoteísta começa a surgir com a proposta dos judeus. Enquanto que os gregos, em tese, eles eram, na esmagadora maioria, em tese, politeístas. Mas, se pegar Sócrates fala de um daimon. Platão, de Miurgo, Aristóteles, do cosmos, de uma figura superior a outros deuses. Eles já tinham ali pequenos enunciados, assim, de uma forma ainda um pouco fragmentada, também de um monoteísmo. Mas a cultura helênica, como a era clássica, era politeísta. E os hebreus vêm com os judeus, posteriormente, vêm com essa ideia de um Deus único e supremo. Quando o nosso querido apóstolo Paulo vai ao encontro dos gregos, escreve as suas cartas e prega em Corinto, em Efeso, ele consegue fazer aquilo que a igreja posteriormente faz, mas através do grande intelecto de Paulo, que é unir teologia com filosofia. Através dessa união, quer dizer, entender a teologia através da filosofia, quer dizer, entender a teologia através do pensamento filosófico. E aí nasce, porque a filosofia até então se preocupava com o quê? Com a ética, com a política, com a estética, com a epistemologia, com áreas mais científicas, enquanto que, através do pensamento de Santo Agostinho, sobretudo, uma figura monstruosa no pensamento, consegue reunir um pensar sobre o Evangelho através da luz filosófica. E aí surge aquilo que nós devemos muito, e agora tivemos a eleição de um Papa que é aqui da América Latina, devemos muito na construção do pensamento também ocidental, o que nós aprendemos a esses grandes pensadores do passado que pertenciam à Igreja Católica. Não dizer que a Igreja Católica também, como muita gente fala mal, nós não falamos mal, nós umbandistas, nós reconhecemos o valor que ela teve. Tem as suas páginas amareladas, né, muitas vezes maculadas por algumas coisas, mas de forma geral teve grandes vultos que contribuíram muito. Então nós temos uma relação com a figura de Jesus, assim como a Igreja tem, só que de uma forma diferente. Nós temos um outro contexto, mas aceitamos de forma muito clara, tanto que nos altares recebe. E as pessoas perguntam, né, mas vocês acreditam em Jesus e tem Exu? Sim, mas como se isso fosse uma afronta à figura de Jesus. Tá certo. Muito bem, eu só quero antes, Rubens, aqui listar os nossos patrocinadores. Hoje nós estamos com poucos recursos no áudio aqui para colocar as curimbas. Lembrar que nós temos o patrocínio da Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, onde você pode solicitar através do telefone 3217-4289 seu lanche. Atende empresas com preços especiais e diferenciados. E a qualidade é realmente de altíssimo nível. Então você liga para 3217-4289 e pede seu lanche. Ervanária São Carlos. A Ervanária São Carlos tem uma linha de produtos para você que tem a sua casa religiosa, seu templo, seu terreiro, como queira chamar, seu abaçá. Tudo o que você precisa para realizar seus trabalhos e fazer suas sessões públicas de Umbanda. Os horários de atendimento são diferenciados, segunda a sexta às 9 às 18 e no sábado às 9 às 15, sem fechar ao meio-dia. Inclusive agora inseriu também roupas, trajes para trabalhar na Umbanda e de nação.
Escola de Teologia Umbandista, Rubens, que agora estamos abrir as inscrições. Você quer ter um conhecimento melhor sobre a Umbanda? A Escola de Teologia Umbandista oferece, agora para o mês de abril, uma nova turma para este ano de 2013. Então vai ser a primeira turma de 2013. Então, imperdível, você deve se inscrever. Telefone 32228163. E aqueles que fazem parte do corpo docente, né? Nós temos aí um grupo seleto de professores, também podem procurar aí aqueles que já conhecem, querem indicar alguém, por favor. Escola de Teologia Umbandista recebe você para dar esclarecimentos, uma introdução importante sobre aquilo que você tem dúvida em relação à Umbanda. Gaval Elétrica Mecânica, móveis de face, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Lembrando que a Voz de Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias e o Afro-Umbandismo em Ação com apoio da Confurbras. Você pode ligar para o telefone 3221-2658, 3221-7653. E você participa conosco aqui no programa. Estamos falando de livros, estamos falando da dificuldade de se publicar um livro, Rubens. E também me parece assim que ainda há espaço para novos escritores, para pessoas que queiram dar a sua contribuição em nome da Umbanda. Exercite, tente, não desanime, vá em frente. Até porque nós temos vários escritores antigos. Eu não estou recordado o nome de um deles que tinha centenas de livrinhos. Molina. Ensinando a fazer trabalho, como matar uma pessoa, como destruir uma pessoa, o tipo de livro que não leva realmente a estruturar ninguém e não progride a pessoa que lê um livro daqueles. Mas vendeu muito livro. Que editora? Eu não sei. Mas era a prática do tempo. Parece que se eu fizer um livro ensinando como derrubar pessoas, eu sou capaz de ser aceito em várias editoras. Mas não é isso que a gente quer. Nós temos que ajudar a construir e não a destruir. Mas é importante até fazer um comentário sobre isso. Tu lembraste do Molina. Não é só o Molina, existia um número expressivo de autores que, de alguma forma, prestaram um desserviço à Umbanda nas décadas de 60, 70, até início da década de 80. Mas é importante esses livros para se fazer um comparativo. Veja como, a partir da década de 90, a Umbanda muda totalmente a sua abordagem e a percepção das pessoas em relação à Umbanda. Então, a partir da década de 90, começa uma mudança que essas obras ficam até ridículas. Não é realmente de tu estranhar que as pessoas de um tempo para trás, né, pudessem indicar a Umbanda como algo satânico. Porque as obras que se tinham revelavam, davam a transparecer que eram obras satânicas. A partir desse momento que esses escritores se foram, talvez para o céu, mudou tudo. As pessoas começaram a ver com novos olhos. Então, digamos assim, o conteúdo do que hoje se usa nos livros, já uma pessoa leiga pode pegar e ter uma nova visão do que se tinha antes. Se tu pegares, por exemplo, Antônio de Alva, Aloysio Fontanelli, são obras que elas trazem uma informação até um tanto dantesca, assim, e nada com uma grande contribuição da obra de Dante, mas eu digo pela uma coisa mal feita, muito primária, e que as pessoas da época liam aquilo e se apavoravam. Hoje nós temos aí escritores jovens que têm uma visão dentro da doutrina, que trazem contribuições, por exemplo, como Norberto Peixoto, que tem que enaltecer a sua obra através das influências ou inspiração de Ramatiz, como ele diz, e são obras bem compactadas. O próprio nós temos aqui o que esse mineiro que tu citou, que escreveu Legiões, né? É uma obra também que deve ser
entendida pela profundidade doutrinária que ele traz. Então, vejam que tem escritores que estão trazendo contribuições novas. E esses livros ficaram no século passado, que parece que nem faz parte da Umbanda, apenas o nome, porque o resto tudo está bem longe da Umbanda. Falaram que ela não é. Nós tivemos alguns escritores, não sei se ainda é viva, a Maria Helena Farelli também não trouxe nada de contribuição. Teve alguns livros até que dava para ver. Mas aí, depois do lançamento de um livro mais ou menos cabível, ela lançava um livro de maldições, um livro sobre isso, sobre aquilo. É impressionante. Caíram no index. Deixa eu te fazer uma pergunta, Saul. Tu acabou de indicar, e isso são as maiores manchetes do mundo de hoje, a eleição do novo Papa, né? Hoje temos pela primeira vez, realmente, né? Um Papa da nossa região, que latino, e sul-americano, Mário Jorge Bergoglio, né? Então, a Igreja Católica tem, na sua essência, a figura sempre do suprassumo de alguém que se defina como representante mais direto de Deus, ou até seria a figura de São Pedro, enfim. Claro que sozinho, isso foi um dos fatores para que o nosso Joseph não ficasse, porque ele não tem autoridade absoluta e total, existe conclave para isso. E foram tantas as desavenças e os infortúnios a ele revelados, com uma série de coisas ligadas ao Banco do Vaticano e outras coisas mais, em que ele se tornou incapacitado, se viu incapacitado de resolver. Por isso existe conclave e tudo para reunir. Mas eles têm alguém que os represente. Saul, seria necessário que a Umbanda também tivesse alguém que a representasse? E se tivesse, quais os nomes tu poderia sugerir? Um grande escritor? Ou um budista? Alguma coisa assim? Eu penso que não. Eu penso que a Umbanda não tem essa proposta desde sua origem de ter um pontífice, alguém que fosse figura maior, ou vigário, que representasse todos os outros, ou tivesse uma hierarquia que colocasse alguém acima dos outros. Acho que não é a proposta da Umbanda. Mas talvez seja um desejo humano, mas não do astral. Mas é importante lembrar que a igreja, é a sua estrutura que é assim. E nós somos diferentes. Mas a igreja tem as suas manchas de glória, tem as suas manchas pecadoras e tem as suas glórias. E lembrar que esse novo, é importante sublinhar que esse novo Papa, ele é jesuíta. Né? Jesuíta, da ordem dos jesuítas, que foram, olha, e foi o antecessor, né, que saiu agora, o Bento XVI, que deu o maior apoio, realmente, já com João Paulo II, aos jesuítas. Tal foi a importância, em 1536, quando eles chegaram no Brasil aqui, foi eles que fizeram as primeiras organizações, deixaram tudo em dia e tal. Então, e foram desprezados de uma certa feita. E agora eles tornaram realmente a estar naquela escalada que se espera estar, porque realmente foram grandes representantes da igreja. E o interessante é que adotou um nome que as pessoas ficaram impressionadas pela identificação, entende? Francisco. Não se sabe se a homenagem é Francisco de Assis ou Francisco Xavier, né? Mas de qualquer maneira dois nomes. Claro que Francisco de Assis é o pobrezinho, né, como é reconhecido, uma figura, dizem os grandes psicógrafos, inclusive Allan Kardec, depois de Jesus, a maior figura que pisou na Terra, né? Francisco de Assis. Mas de qualquer maneira, espera-se uma atitude importante dessa nova liderança, porque são mais de 1 bilhão, né,
1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de adeptos no mundo, aí não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, torçamos para que ele se estruture bem, porque sem essa instituição também a coisa fica pior. É importante que tenha. E a Umbanda não precisa, mas eu não acredito, na minha opinião, realmente posso estar equivocado, mas assim, hoje não vejo essa necessidade, porque a Umbanda ela tem essa autonomia, e se tem uma presença, ela é a presença espiritual que se busca em cima daquilo que foi deixado no Evangelho. No Evangelho, na figura de Cristo, né? Então esse seria o Papa, né, para nós. Essa seria a grande obra. As pessoas dizem, mas a Umbanda precisa de um livro. A Umbanda precisa. A Umbanda, ela tem já uma estrutura, e o livro para o ritual é uma coisa, porque cada casa tem a sua forma particular de fazer, existe até um regionalismo da Umbanda. Agora, um livro é só seguir o Evangelho, e pode seguir inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem problema. Quando se fala numa proposta de uma obra ligada àquilo que é mais puro, não tem por que não ser nas palavras de Jesus. Não existe outro que possa substituí-lo. Certo. O que se deve a esse fato, Saul? Nós temos aí 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos, de católicos. E todos eles conhecem a figura do Papa. Aliás, as pessoas de outras religiões, de governos, né, de potências mundiais, dão muito ênfase à figura do Papa da Igreja Católica. Quem é o líder absoluto do islamismo? Olha, o Islã, Rubens, é Maomé. Sim. Não tem outro líder que possa ter, né? E depois de Maomé não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Mas quem responde hoje mundialmente pelo islamismo? O que se dá? Por que se dá? Uma religião que tem 1 bilhão e 100, né, que é o Islã, contra 1 bilhão e 300, e temos uma figura de um Papa que representa toda essa nação de 1 bilhão e 300, por que não temos uma figura que represente esses 1 bilhão e 300 ou 1 bilhão e 100 islâmicos? É que na própria obra do Corão já tem que o profeta maior é Maomé, né? Não pode haver outro que... E não se criou uma instituição com essa ideia, né, de criar alguém que ficasse. Antigamente, se tu pegar, por exemplo, no Irã, o Ayatollah, eles têm essa capacidade, é uma teocracia, né, quer dizer, essa capacidade de governar sob o regime do Islã, representando aquilo que Maomé recebeu na figura de um anjo, né? Ele recebe na figura de um anjo, que eles colocam como arcanjo, mas está errado. Pelo Evangelho não se aceita isso. E então eles colocam a presença do arcanjo que inspirou Maomé. Então eles têm essa grande figura como o seu luzeiro, né? Figura que representa, inclusive é considerado maior que Jesus para eles, né? Para eles Jesus é um profeta menor. Eles colocam Moisés até como maior. Veja por que também a pergunta, porque Maomé, comparativamente, aos olhos, comparado a Jesus Cristo, digamos assim, né? Foram as figuras que começaram tudo. Agora, no entanto, a igreja tem, além de Jesus Cristo, a figura de um Papa. E o islamismo não tem uma figura semelhante ao Papa. Tem o Maomé, como tinha Jesus Cristo, a igreja.
O que seria isso? Eu sei que ela está muito diversificada, espalhada, inclusive em condições radicais. Depois da queda do Reza Parlev, né, nós tivemos a figura do Ayatollah Khomeini, todos estão realmente montando. E já em outros lugares é bem mais pacifista. Qual é o maior lugar da Indonésia, hoje do islamismo? A Indonésia. Que não teria nada a ver com o Islã. Então, por que não tem essa figura? Mas, na verdade, porque se basearam numa interpretação, me parece até literal, em que Jesus fala a Pedro que ali seria fundada a sua igreja. E como tal seria o primeiro vigário, né, daquela proposta cristã. E Pedro se tornou o primeiro papa na história do cristianismo. E aceitou até. E como tal, ele foi sendo, depois da sua morte, sendo substituído gradualmente. Aí se criou essa estrutura toda que nós temos hoje a igreja, e na figura do Papa, uma representação de Pedro. Mas o Islã não pode fazer isso, porque Maomé surge praticamente, se não estou equivocado, 600 anos depois de Jesus. 670. 600 e poucos anos depois de Jesus. E traz muitas semelhanças, quem lê o Torá e lê as obras, ou melhor, o livro, né, escrito por Maomé, eles vão ver que tem muitas semelhanças ali, há muitos pontos em comuns. E já no Evangelho no Novo Testamento há uma grande diferença, uma grande divergência com algumas coisas que são colocadas no Islã. Então, eles não consideram Jesus. Mas Jesus outorgou ao Pedro o direito de ser um representante da sua igreja. Agora nós temos que ver o que significa essa igreja. E a partir dali se materializou isso através de um templo com a figura de um sumo sacerdote, de um vigário maior, que seria o que iria dar orientação aos outros. E aí surge a figura do Papa. E aí, na sua história toda, né, de 2000 anos, aí tivemos eventos marcantes para o bem como para o mal, mas a instituição se mantém. O número não me parece, uma hora eles falam em 1 bilhão e 100, outra hora eles falam em 1 bilhão e 200, outra hora eles falam em 1 bilhão e 300, não tem uma exatidão. Mas eu fiquei impressionado com a igreja luterana, né? Mais de 800 milhões de adeptos no mundo. Eu fiquei impressionado. Me chamou a atenção. 800 milhões? Mais de 800 milhões de adeptos no mundo. Então, realmente já se torna aí, me parece, a terceira força em termos de adeptos no mundo. E cristã, né? Cristã. Então, veja que se tu pegar a Igreja Católica e somar com a luterana, o cristianismo... E se pegar outros segmentos, também vai vence a passos largos o número de adeptos considerado com o Islã. Se bem que o Islã tem uma proposta também interessante, né? Enquanto que o crescimento populacional no Ocidente, me parece que em alguns lugares está decrescendo, no Islã uma proposta de cada mulher ter 6 filhos. Porque futuramente eles querem ter uma população maior e trazer um maior número de adeptos. Na Europa está aumentando. Claro. Você pode ver que no catolicismo, tal como na Umbanda, tu ser católico não significa que tu tenha que impor que o filho seja católico. E a mesma coisa na Umbanda, nós não impomos aos nossos filhos que sejam umbandistas. Isso eles vão descobrir através do tempo, vão amadurecer o suficiente para escolher a religião que tem. Já no Islã, não. As crianças pequenas são todas feitas para que seja realmente um maometano quando forem grandes, etc, né? Então essa é uma grande diferença. De 6 crianças maometanas, 6 são islamitas. E todas são obrigadas, né? Desde pequeno, 5 vezes por dia deu ao Corão.
Tem que ler e recitar os versos do profeta. É muito interessante essa proposta, porque aquilo vai se tornando parte da vida. 5 vezes ao dia eles se direcionam a Meca e fazem as suas preces. Tu não vê o católico fazer isso, né? Vê indo à missa e tal. E muitos dizendo assim, sou católico não praticante. Não vê uma pessoa ligada ao islamismo dizer, eu sou do Islã não praticante. Morre. Sim. Morre apedrejada, inclusive. São apedrejados. Eu acho que, enfim, realmente houve um crescimento e por isso a Igreja Católica ficou muito atenta a um crescimento muito acentuado dos evangélicos, né? Nós tivemos um crescimento de quase 26% em relação ao que se tinha. E até uma pergunta que eu quero te fazer, Saul, por que tu acha que... E vamos ser sinceros, né? Temos que ser honestos com o que está acontecendo no mundo hoje. Por que os evangélicos cresceram tanto assim? Olha, eu não sei se a igreja, não fala de evangélicos de modo geral, está falando dos neopentecostais, é isso? De modo geral. Porque a igreja... Em qualquer lugarzinho que tu vá hoje... Olha... No Brasil. No Brasil. Olha, veja bem. Tu para ser ter um dirigente de Umbanda, tu passa por todo um processo. Tu tem que ser batizado, tu tem que fazer chão, tu tem que fazer cruzamento, tu tem que fazer isso, ganha até os axés todinhos e tal, para tu abrir um centro de Umbanda. Claro que existem os clandestinos, mas são muito poucos, pela sua maioria. Já no Evangelho, nos Evangelhos, o cara lê um pouco a Bíblia, conheceu um pouquinho e tal, ele vai lá e abre a casa dele. Com o nome de Jesus da terceira légua, sei lá, qualquer nome que eles dão. E isso vai proliferando. Em cada bairro aqui nós temos 5, 6 igrejinhas pequenas, de pequeno porte, mas cheias, lotadas. Sim, mas veja que aí, Rubens, acontece um fenômeno que é interessante ser pontuado, que não é uma conversão. Diferente do que acontece no Islã, por exemplo, a pessoa se converte. Ela, se tu quiseres, tu pode te tornar membro do Islã, desde que tu reconheça Alá e Maomé como Alá como Deus único e Maomé como profeta supremo e seguiu ao Corão. E aí tu é feito um ritual em que tu vai seguir os princípios religiosos, mas aí tu te converte, porque não tem como não se converter. E outra, tu não pode abrir uma mesquita. Diferente do que acontece aqui no Brasil, há um fundo econômico. Aí me parece que são executivos da fé. Porque o que importa é ter a igreja para recolher o dízimo. E é uma falta de preparo muito grande para uma grande maioria de igrejas que tem aí. Falta de preparo teológico, falta de preparo em várias áreas do conhecimento para poder ir lá na frente pregar. Então o fato de conhecer a Bíblia é conhecer como. Fazer a hermenêutica da Bíblia é um processo que requer muito estudo. É o que os seminaristas fazem. Agora, tu num culto, e eles já dizem culto, em pouco tempo tu já é formado pastor e como tal tu abre a tua igreja, me parece muito precoce, totalmente despreparado, e há uma forma, me parece uma forma de arrecadar. Então não há uma conversão no sentido de transformação, como acontece com a pessoa que passa por todos os rituais no candomblé, como passa nos rituais da Umbanda, ou até mesmo aquela pessoa que vai para o seminário, ou aquele luterano que vai estudar numa escola. Porque tem igrejas evangélicas que têm uma proposta excelente, são realmente muito interessantes. Mas há outras que tu vê que os caras não sabem nem falar. Eles não sabem nem se dirigir do púlpito, eles não sabem nem se dirigir ao povo, aos seus fiéis. Então há um desespero também. Muitas pessoas se convertem pensando em aplacar algumas culpas e outras para ter melhor resultado financeiro. Então não é uma conversão. Na verdade é uma troca. É algo meio que premeditado. A conversão é diferente. A conversão é um pedido do teu espírito. É uma luz que se revela. É uma transformação de ordem
interna e não externa. E o que acontece é uma transformação ali na razão no momento. Bom, mas 2 mais 2 igual a 4. Quer dizer, se eu fizer isso eu vou ter algumas vantagens. Enquanto que na conversão a coisa acontece num nível muito mais profundo, no nível do espírito. E é isso que vai encontrar no Evangelho, é essa transformação através daqueles que tiveram a oportunidade de seguir os passos lá do Rabino. Mas a maioria dos neopentecostais, uma grande, esmagadora maioria pelo menos, não digo todos, que tem muitas igrejas, muitos pastores muito bem preparados, aqueles que são realmente totalmente fora do contexto. Não sabem nem o que estão falando. Citam coisas, impressionam. Parece vendedores do carnê do baú. Do carnê do baú. Bem, senhores ouvintes, hoje esse é o programa Voz da Umbanda, um programa regular nas noites de domingo. Numa semana é com os... O senhor gosta de adotar esse termo, né? Neobandistas, são os jovens que realmente estão no ápice, que a gente pode falar das novas gerações. E nós esperamos realmente que esse iceberg poderoso possa despontar para que a nossa religião continue a ser defendida. Olha, há tempos atrás, nós não tínhamos tantas pessoas com o gabarito dessa rapaziada nova que está aí, né? Era difícil nós termos. E hoje há uma gama de pessoas que estudam, que se aprofundam e que vêm trazer a sua palavra e seus conhecimentos em debates com o nosso público ouvinte. Então, em outros domingos, os veteranos, são com quase 72 anos de idade. 73 agora, 73 esse mês. E eu com meus 52. Então, nós vamos fazendo essa performance para vocês. E com os nossos patrocinadores são... Importante lembrar que o domingo que vem estarão aqui o Babalorixá Nael de Odé, conduzindo o programa Voz da Umbanda, juntamente com Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá e Léo de Oxalá. O Léo hoje fez falta, né? O Léo que sempre fica aqui conosco. Vários telefonemas ali que eu não deu para atender. Mas ele me avisou que ele não poderia, mas o Léo sempre faz falta. Então, domingo que vem, Anael de Odé, Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá, Léo de Oxalá estarão aqui fazendo um programa dinâmico para você, Carote. Falando dos nossos caros ouvintes, Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado. Brilho da Lua Transporte, você quer um transporte de qualidade, Brilho da Lua. Casa do Lanche, que eu já falei aqui, que é um lanche saboroso, com preços incomparáveis e uma vasta opção no seu cardápio. Telefone 3217-4289, com teleentrega, hein? Ervanária São Carlos, com horário de atendimentos diferenciados, de segunda a sexta, das 9 às 18. Aos sábados, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Então você, em vez de almoçar, vai para a Ervanária. É uma boa, né, fazer a escolha lá do que você quer, com roupas, achós, tudo que você precisa para o seu tempo. Escola de Teologia Umbandista, que está agora abrindo as inscrições para, em abril, começar uma nova turma em 2013. Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face e Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Sabe de quem é a Serra Mar e Galvanoplastia? Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Até quero mandar um abraço a ele. Não sabe. O Rubens, ele sabe sim, até está dizendo que ele não queria falar, queria que eu falasse. Do Vitalino Sescom. Vitalino Sescom. E do seu querido filho Marco Robledo Sescom. Robledo Sescom. Que é o diretor da empresa ali junto com o Vitalino. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Então um abraço, Vitalino, que todo domingo ouve o programa. Certamente. Que para nós é uma grande honra. Imagina só nós com um professor de matemática pós-graduação nos Estados Unidos, sentarmos à frente dele e perguntarmos quanto é 4 mais 4. Ele ficará entediado. E eu sei que muitas vezes, pelo teu conhecimento enorme, vasto, tu gostas às vezes de estar no nível que realmente corresponde, mais religião filosófica, etc, etc. Mas nós temos tempo nesse programa e tem muitas pessoas que urgem para saber quanto é 2 mais 2. Então, às vezes, nós temos que sair daquilo, né? E ter
A capacidade de dizer, filho, é por isso. Então, eu vou te fazer umas perguntas mais para esse nível de pessoas realmente, leigos, etc, quando entra com o tempo. Para que servem as flores na Umbanda, no altar da Umbanda, Saulo? Todas os recursos que são utilizados na Umbanda, Rubens, e o pessoal de Umbanda não é uma prerrogativa da Umbanda, isso é de todas eu diria da esmagadora maioria das religiões usam esse artifício, é uma forma de não só para enfeitar, mas criar um campo vibratório propício para o ambiente. Aonde há flores, há vida. Aonde há esse tipo de representação vegetal, nós conseguimos trazer uma egrégora para o templo que é extremamente purificadora. Então, seja rosa, seja lírios, seja o que for, né? Flores, elas trazem na sua egrégora, por natureza, um axé, que nós chamamos de axé de fartura. Onde tem rosa, onde tem flores, você vai atrair eflúvios que são extremamente benéficos para a limpeza do ambiente, para a absorção, muitas vezes, de cargas. Por isso elas murcham, ficar ali para receber, porque elas têm um tempo de vida, evidentemente, porque são tiradas do seu habitat, colocado num vaso com água, mas elas absorvem muito dos miasmas, das larvas que tem no ambiente, e além de perfumar, é como se conseguissem, de forma muito natural, oferecer um defumador, uma essência do seu substrato que vem lá da natureza. Então é muito importante ter esse recurso nos templos, uma rosa, flores, as mais variadas. Assim como a arruda causa um efeito, a flor causa outro. São recursos dentro da Umbanda, não só da Umbanda, mas vamos falar da Umbanda, que são utilizados para embelezar. Aí nós poderíamos entrar na questão da estética, da arte, para embelezar, para atrair, para limpar e para fortalecer a egrégora dos trabalhos. A arruda tem o seu papel. Tem uma planta que o Rubens até gosta muito, ele já me falou muito, mas é forte, muito usada para Exu, que é a losna. E a losna também tem uma egrégora muito interessante para quem gosta de trabalhar com a linha da linha dos Exus, que eles falam, linha da esquerda e tal. Dentro da tronqueira ela tem uma função muito importante. Mas no templo de Umbanda, a arruda pode estar, assim como outros tipos de flores, para não só embelezar, mas trazer uma energia, trazer uma contribuição na formação da egrégora. Nós, hoje, se bem que é histórico isso, né, pensando agora, os incensos, né, Rubens, eles são tradicionalíssimos na caminhada da humanidade. Já no Egito fala-se que usava-se muito incenso no tabernáculo, inclusive onde tinha a Arca da Aliança, se usava muito incenso, mirra. Quando Jesus nasceu, levaram incensos para ele. Então o incenso também ele tem uma influência, assim como as flores. Só que nesse caso, ele é produzido de forma artificial, né? Sim, ele é fabricado. Mas exala um perfume. Claro. Nós sabemos todos que vamos pegar um tipo de mediunidade que é ligado ao olfato. Toda vez que você sentir, e for um médium realmente, você sentir um cheiro ruim à sua volta, é sinal que há um espírito de má qualidade perto de você. Se você sentir alguma coisa perfumada, é sinal que você está cercado por um bom espírito. Então, claro, as flores e o próprio incenso também têm essa função, assim como lembrar aos nossos caboclos, naturais das ervas e naturais das flores, criar para eles um ambiente propício, para que eles se sintam em casa, dentro dessa colocação. É muito bem colocado pelo Saul. Uma outra pergunta ali, Saul, por que o uso... Tem várias casas de religião, poucas, mas que não usam imagens. Qual seria a função da imagem realmente para nós dentro da Umbanda?
caminho é com o devido processo evolutivo, as imagens aparecerem cada vez menos nos altares, nos PGs. Mas nós gostamos muito de, como recurso, tu falou do sensório, o recurso visual, de termos uma imagem como ponto de referência para nos dirigir. É apenas um ponto de referência. Aí é uma diferença que muitas vezes recebemos, né, alcunha de idólatras. Aquelas pessoas que idolatram imagens porque não falam, não veem, não andam, como está no Evangelho. Há uma larga distância, diria meridional, entre ter uma representação de uma imagem e adorar esta imagem. Diferente do que acontecia na Pérsia, do que acontecia aqui com os incas, os maias, os toltecas, que sacrificavam por uma imagem. Não. A nossa preocupação com a presença da imagem nos PGs, nos altares, é simbólica. É para ter uma referência, aonde vamos nos dirigir. Então aquele local é sagrado. Então nós temos a imagem, como falamos de Jesus, temos a imagem de um preto velho, temos a imagem de um caboclo, para render a estas uma homenagem, render o tributo, mas não que adoramos a imagem. Não. Nós temos ali como referencial. Mas a tendência é diminuir. Antigamente tu via nos congás de Umbanda 600 imagens. Eu lembro quando o Rubens veio a Caxias, precisou um caminhão da mudança e outro só para carregar as imagens. Hoje não. É lá, o centro é enxuto, 1, 2 imagens. Evoluiu. A tendência é essa, é diminuir. Sim. Eu acredito. Claro que eu sou um pouco megalomaníaco, né? Ele diz assim, no meu altar tem a imagem do Ogum, da Yansan e a minha imagem, que eles colocam na frente de qualquer outra imagem. Mas fora isso, mas é interessante realmente, porque tem alguns centros que não tem imagem. Você é a favor ou é contra? Eu sou a favor. Sou a favor porque nós precisamos de um ponto de... Eu fiz um teste uma vez, Saul, é um teste psicológico até. Eu peguei e distribuí mais de 50 folhas brancas com um ponto preto desenhado. E dei para as pessoas. Um ponto preto desenhado no meio de uma folha branca. E eu perguntei, questionei as pessoas o que eles tinham visto. Um ponto preto. O ponto preto. Todo mundo viu o ponto preto. Isso é o que a gente faz na nossa vida. Nós vemos o nosso problema, que é o ponto preto, como a única questão. Não vemos o resto da folha, como é o papel, a maciez do papel, e etc. Não, nós vemos o ponto preto. Então, eu acho que nós precisamos realmente de alguma coisa para nos induzir. Por que o pessoal bota um rosário no meio das mãos para rezar? Porque aquilo fortifica a sua fé. Parece que ele não está em vão. Então, o fato de termos uma imagem, e quando chega na frente do caboclo Aimoré, ou chega na frente do caboclo Tupinambá, parece que o que tu estás pedindo, dizendo, direcionando a ele, há uma espécie de eco. É uma montanha que volta e vem, e volta e vem. Até porque para concentração, né, Rubens, isso que tu está dizendo, sim, tu te concentra, tu consegue estar num estado alterado de consciência, até às vezes num ponto, concentrando naquela imagem, olhando naquela imagem, tu consegue fazer uma ligação. Eu tenho meu guru principal, o Saul, né, colocado no lugarzinho só dele e tal, e que por muitas vezes eu sentei simplesmente à frente dele, olhando nas suas órbitas, nos seus buracos, enfim, né, e fiquei só olhando. E nós conseguimos nos comunicar daquela forma. E eu me senti realmente restaurado em termos de energia. Então é essa correspondência que a gente dá. Quando eu dizia para ti na semana passada, pode ser até uma impertinência da minha parte, mas quando... Por que Xangô balança? São Miguel, ok, tem a ver com Xangô Ganju. Agora, Xangô acordou, papel, livro... Aí nós estamos falando de São Jerônimo.
Aí não estamos falando de Xangô Agorduto, nós estamos falando de São Jerônimo, que foi o homem que fez a Vulgata, que fez a tradução. Quer dizer, uma hora nós estamos julgando pelo... Mas se tu começar a olhar aquela imagem como Xangô, rezar como Xangô, pedir como Xangô, com o passar do tempo essa energia brota em torno dessa imagem, que não deixa de ser de pedra, tá? E ali está Xangô, não é mais São Jerônimo que está ali. Então eu acho que é válido até essas imagens, já que nós não temos todas, né, dos nossos caboclos, de ter uma imagem de um santo, representando o orixá, representando isso, porque se eu me dirigir a ele, se eu dirigir a Iemanjá branca, que é o que tem em todos os lugares, né, acender uma vela azul para ela, colocar o meu nome direitinho, pode ter tanto ou mais força que qualquer outro trabalho que eu faça. E sobre as imagens de Exu, qual é a tua opinião? Da mesma forma, só que eu não quero dizer que isso seja o certo, estou dizendo o que eu faço. As imagens de Exu na minha casa, eu não as permito com cornos, chifres, eu lixo, pinto em cima, com rabos, né? As mulheres com roupas indecentes, com roupas onde aparece toda a nudez, as pombagiras, eu deixo de colocá-las assim. Porque, seguido, você leva alguém, depois de algum tempo, para visitar a tua tronqueira, e a imagem que se vê daqueles monstros horripilantes, como se os Exus tivessem aquela representação. Podem ter por vezes, isso é importante lembrar. Eu vi um Exu no sonho e ele estava com uma imagem grotesca. Sim, porque ele estava trabalhando em zonas do baixo astral. E o Exu tem essa capacidade de manipular o seu corpo astral para figuras estranhas e horripilantes, para poder botar medo com quem ele está trabalhando contra, né? Mas normalmente o Exu é um homem pode ser um homem comum. Nós podemos ter mais de Exu como uma senhora, como um senhor e etc. Então, eu gosto que os Exus tenham um aspecto mais humano. Pode ter o seu chapéu, o seu bigode, a sua capa, né? Mas não precisamos exagerar nisso. Me parece que algumas pessoas até gostam de botar figuras grotescas dessa forma, como a dizer o seguinte, viu? A minha tronqueira é mais forte. Não mexe comigo que a minha tronqueira aqui é poderosa. Enquanto que não é isso. O Exu não precisa dessa representação para estabelecer uma grandeza maior ou menor. E o que nós temos visto são realmente tronqueiras, hoje em dia, graças a Deus, com um porte melhor, mais bonito, no sentido de cada Exu ter a sua vela, ou cada Exu ter o seu assentamento próprio, porque não é só você colocar, gente, para fazer uma tronqueira não é só colocar os Exu lá dentro. Vou colocar agora o Exu pequenininho, ok. Agora vou botar o Exu corcunda lá no canto. Não é assim que funciona. Você sabe que para fazer uma tronqueira, você tem que sentar Exu por Exu dentro das condições como foi feita a tronqueira por baixo. Esse é o grande segredo. Como é que você vai fazer a tronqueira, como vai fazer o assentamento. Cada assentamento de Exu tem um procedimento que o seu pai de santo, que você como pai de santo sabe como fazer, né? E que é colocar coisas de baixo, depois fechar, colocar os Exus em cima e tal, para ter, sim, aquele anel de segurança tão necessário para que tenha proteção, que é a função específica da tronqueira. A expressão específica da tronqueira é servir como um reduto dessas entidades guardiãs para que possam deter por ali os espíritos malfazejos que possam ser introduzidos naquela casa. Nós estamos com 21 horas, 43 minutos, 54 segundos, 12,1 a temperatura, incrivelmente frio, 91% a umidade relativa do ar. Esse é o programa Voz da Umbanda, o programa tradicional das noites de domingo, né? Hoje, infelizmente, o Léo não esteve conosco. Ele é uma pessoa extremamente que providencia todo o nosso material e nós não tivemos curimbas, então, para poder apresentar ao pessoal. Nós estamos basicamente encerrando o programa. Quero lembrar para vocês novamente os nossos patrocinadores, e eu gosto de chamar de patrocinadores, porque sem eles nós não seremos nada, que é a Casa do Lanche, sabor, qualidade, atendimento, bom preço. Isso é interessante, qualidade de atendimento e bom preço, e um bom sabor. Com teleentrega, você não precisa sair de casa, pega o telefone, liga para o 3217 4289
e que você tem uma variedade para escolher: X doce, cachorro quente, torrada, bauru ao prato, torpedo, porções. Tudo isso na Casa do Lanche, no telefone 3217-4289. Ainda como patrocinadores: Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, falado agora, e vai na área São Carlos. E o que é importante, às vezes o pessoal só tem o período do meio-dia para comprar alguma coisa. De tarde, quando sai de trabalho, está fechado. Não, você tem um horário diferenciado de segunda a sexta, das 9 às 18, e ao sábado, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Escola de Teologia Umbandista, né? Que nós vamos ter um curso agora em abril. É super interessante realmente vocês participarem, que são os princípios básicos da nossa querida Umbanda, que são colocados por pessoas que conhecem realmente e vão discorrer muito bem a respeito do assunto. A Gaval Elétrica Mecânica, do nosso grande amigo de seu filho, né, do Sescom. Móveis de face. Não, Serra Mar, Gaval Eletromecânica é do nosso grande amigo também. A Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, que é do Sescom. Então, a Voz da Umbanda, que é uma realização da Associação de Umbanda Caxias, de Uafubandismo em Ação, com apoio da Confrubras. Nós chegando ao término do nosso programa, eu vou dar a minha despedida final, depois peço ao nosso ilustre comandante do programa, que é o grande professor, né, Saúde Medeiros, e eu me despeço dizendo a vocês que uma vez uma senhora plantou um pé de abacate e os abacates simplesmente não surgiam. O pé era bonito, muito bonito, e ela decidiu então rezar a Deus e pedir para Deus de que botasse os frutos, que ela tivesse abacates em pencas, antigo abacate. E no ano seguinte, quase como um milagre, encheu-se de abacates a árvore, o abacateiro, pendindo os galhos abacates, mais abacates, mas era tão grande a quantidade que os galhos não seguraram e quebraram todos os abacates. E caíram todos ao chão e ela não pôde aproveitar nenhum deles. E ela disse: pô, Deus, eu te pedi tanto para ter abacate, tu me deu os abacates e eu não pude aproveitar nenhum deles. E Deus, como em sonho, disse a ela: filha, eu te dei, mas tu não estava pronta para receber. E assim é a nossa vida. Por várias vezes nós pedimos a Deus, imploramos certas coisas que não é o momento devido. Pedimos às vezes um emprego, ficamos 2 meses desempregados, perdemos aquele emprego primeiro que apareceu, porque o terceiro é que é seu melhor e estava guardado para você. Nós esperamos no dia a dia a reclamar contra as coisas e pedimos a Deus o que achamos que um dia Ele poderia nos dar com facilidade. Ele não está te dando no momento, porque não é um momento propício para isso. Saibamos esperar como vão esperar o programa de sábado que vem, domingo que vem, e o outro domingo com eu, Rubens Pinto, e o grande Saúde Ogum. Muito obrigado, Rubens. Eu acuso recebendo da ligação do João Otávio, que trouxe informações pertinentes. Nós estávamos falando, eles realmente, todas as entidades que baixam, que são de luz, estão sob os auspícios direto e ordem e permissão de Jesus Cristo. Então isso nós realmente concordamos com o João Otávio. Um abraço a ele. E eu renovo meus cumprimentos a todos os caros ouvintes que estiveram sintonizados de 1250 aqui no programa Voz da Umbanda, ao Rubens, também André Luiz, que é operador de som. E eu quero externar um forte abraço, um beijo à minha esposa Tânia de Manjá, que está em casa sintonizada no dia 1250, e a todos aqueles e aquelas que também nos acompanharam nesta noite. Desejo um bom início de semana. Domingo que vem, os neombandistas estarão aqui, Anael de Odé, Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá, Léo de Oxalá, trazendo um grande programa imperdível, às 20h20 até às 21h50. Uma boa noite, um bom início de semana e até domingo que vem. Senhora dos brancos, Maria, Senhora dos negros, Oxum,
luvas da paz, bela Oxum. Senhora dos olhos d'água do Xum, do Xum, Iabá, mãe d'água imaculada. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. ZYK 233, Rádio Difusora Caxiense, 1250M, 15 kW de potência. Pode ir soltando teu sapucai, paisano velho. Tu não tá numa vida brava que nem eu.